Isaías, capítulo número 65. Isaías 65, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 7. Isaías 65, de 1 a 7. Mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão, nós vamos ler todo esse trecho do verso 1 até o verso 7 do capítulo 65 do profeta Isaías. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Até o verso 7, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é a Tua palavra, não há nada que nós possamos acrescentar à Tua palavra, mas nós rogamos, Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Nós rogamos isso e agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando no livro do profeta Isaías, e não é de hoje, né? Nós começamos essa conversa em 2023. Desde o primeiro domingo de 2023, nós estamos conversando domingo a domingo sobre o livro do profeta Isaías. E a grande vantagem quando você pega um livro da Bíblia e vai falando sequenciamente, um por um, os versículos que vêm surgindo, é que você não escolhe o tema escolhe você. Você não escolhe o que você vai falar. A Bíblia se impõe e diz: você vai falar isso. Porque é a sequência aqui que nós estávamos no capítulo 64, no último bate-papo que a gente teve, e agora nós estamos no capítulo 65. Não tem muito o que fugir disso. Mas uma coisa que você se prestou atenção no último bate-papo que nós tivemos sobre Isaías 64, versos 1 até o verso 12, deve lembrar, e eu vou só reler porque não já lemos no domingo passado, né? Mas vou ler o verso de número 12 do capítulo 64, o último versículo do capítulo 64, verso 12, diz assim: conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades, ficarias calado e nos afligirias sobremaneira. Notem que aqui, quem está falando com Deus. Ele está dizendo: conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, ou seja, é uma oração. Quem está falando com Deus. É o profeta que está falando, é o povo que está falando, não sei. Seja o profeta ou seja o povo, é essa pessoa que termina o capítulo 64, está falando com Deus. Quando chega o capítulo 65, a coisa muda. Notem. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que não se chamava pelo meu nome, do meu nome eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, no capítulo 65 a coisa muda de figura.
já não é mais o povo que está falando com Deus, é Deus que está falando com o povo, ou seja, houve uma mudança aqui, houve uma mudança radical. Antes era o povo que estava orando, agora é Deus que está falando. Nós lemos os versos 1 até o verso 7, alguns textos de Isaías, e esse é um deles. A gente chega e lê o texto e fica, muito bem, o que é que eu vou falar sobre isso? Né? Você acaba de ler assim e fica com a porção de ideias na cabeça, mas as ideias não se enquadram. Eu vou tentar falar com vocês aquilo que a minha cabeça enxergou aqui nesse texto. Voluntariamente eu vou esquecer o verso primeiro, eu vou deixar o verso primeiro para o final. E nós vamos conversar a partir do verso 2, até o verso de número 5. Notem, o verso 2 começa dizendo assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Agora, olha o verso de número 3, olha aí na sua Bíblia o verso 3. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Agora, olha o verso 5. Povo que diz. Ou seja, vocês notaram que há uma repetição aqui nesses versículos, a ideia do povo. E Deus tem alguma coisa para falar para esse povo. E se eu fosse resumir aqui esse trecho, eu ia colocar uma expressão sobre recusa deliberada. No verso primeiro, que nós não vamos falar agora, Deus diz que ele fez convites. Ele fez convites, só que aqueles convites não foram aceitos. E no verso 2 para frente, ele vai descrevendo o povo, como é que o povo se portou em relação àqueles convites. Primeiro começa o verso 2, diz assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Então a primeira coisa que Deus fala sobre o povo é que aquele povo era rebelde. E ele coloca duas expressões aqui, né? Que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então, tem duas palavrinhas aqui que a gente lembra de outros textos do próprio Isaías. A palavra caminho e a palavra pensamento. Se você lembra lá de Isaías 55, Deus diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aqui nesse verso 2, Deus diz que aquele povo é rebelde por quê? Por causa do caminho deles, por causa dos pensamentos dele. O caminho aqui está dizendo, anda por caminho que não é bom. É um povo rebelde porque, deliberadamente, eles resolveram fazer algumas coisas que Deus não queria. Anda por caminho que não é bom, pratica coisas que não são boas. E aqui na continuação desse verso 2 diz, seguindo os seus próprios pensamentos, ou seja, não é que eles fazem coisas erradas, não só fazem coisas erradas, eles também pensam coisas erradas. Tem uma frasezinha bonitinha, mas é feia, né, que diz assim: os crentes pecam no varejo e pedem perdão no atacado. Já ouviram essa frase? Ou seja, peca no varejo. Eu não estou dizendo que você é pecador, eu estou afirmando, você é pecador, certo? Agora, é assim, a gente peca e depois pede perdão assim no atacado. Deus perdoa os meus muitos pecados. Quando você pede perdão pelos seus muitos pecados, você não está pedindo perdão por nenhum. Porque para você pedir perdão, primeiro você tem que se arrepender. Para se arrepender, você tem que saber de que você está arrependendo. Tá? Até os 15 anos, 16 anos, eu frequentei regularmente, todo domingo, a igreja católica. Eu era católico assim, de carteirinha. Eu era católico de ir à missa todo domingo, comungar todo domingo, confessar, rezar terço, fazer novena, fazer trezena. Então, essa era a minha vida. Só que quando chegou assim a parte de adolescência, 15 anos, 16 por aí, na hora da confissão eu virei meio cínico, entende? Porque quando você vai confessar, você tem que confessar de verdade. Você fala assim, eu fiz isso, eu pisei no calo da minha irmã, eu puxei o cabelo dela, aquelas coisas, aqueles pecados enormes que criança tem, né? Então,
tinha que confessar os pecados, mas eu virei meio cínico, eu disse assim, Padre, eu pequei por pensamentos, palavras e obras. Pronto. Por que eu vou ficar perdendo tempo meu e dele para ficar descrichando aquela coisa toda, né? E o padre que sabia que ele colocava as coisas, ele entendia o meu cinismo, dizia assim, então tá, 50 Padre Nosso, 100 Ave Maria, colocar uma penitência desse tamanho. Eu tinha que rezar lá ajoelhado do jeito certo, que minha mãe passava atrás, não, levanta menino, não pode ajoelhar desse jeito. Ou seja, quando aqui está falando sobre um povo que anda num caminho mau e tem pensamentos que são próprios e pensamentos que são de rebeldia, é claro que Deus está falando no atacado, sim. Mas eu e você não vivemos no atacado, nós vivemos no varejo. E aqui quando Deus fala desse povo, Ele está dizendo, olha, é um povo que anda um caminho mau e pensa coisas erradas. Mas aquilo que eu faço de errado não é a mesma coisa que você faz de errado. Aquilo que eu penso de errado não é a mesma coisa que você pensa de errado. E eu tenho que me arrepender dos meus pecados e você dos seus. Agora tem o verso 3. Olha como é que começa esse verso 3. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Poxa, que afirmação dura essa. Deus está falando do povo dele. E ele está dizendo que aquele povo, eles estavam irritando a Deus de contínuo, não é? Era um povo contumaz. Contumácia é a prática costumeira do erro. Tá? Então, quando eu comecei a trabalhar no banco, você podia encerrar uma conta por 2 motivos. Se a pessoa desse um cheque sem fundo e ele fosse reapresentado, você encerrava a conta, a linha D, certo? Encerrava a conta e mandava o cheque tudo de volta. E outro é se a pessoa fosse contumaz. Contumaz era aquele camarada que apresentava o cheque sem fundo e antes do cheque chegar de novo ele cobria. Aí aquele cheque era pago a segunda vez. Aí ele emitia outro cheque sem fundo, aí antes de apresentar de novo ele cobria. Aí a ficha dele ficava assim com 50 cheques sem fundo, mas ele não teve nenhum 2 vezes. Ele sempre cobria o cheque. Mas ele era contumaz. Ele gostava de errar. E é exatamente isso que está dizendo aqui. Esse povo me irrita continuamente, é contumaz. E nós às vezes somos assim. Nós às vezes brincamos com Deus. Nós fazemos determinadas coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. E nós ficamos insistindo naquele erro. Notem que diz aqui, de contínuo me irrita abertamente. Aqui no texto, nós temos exemplos que têm a ver com o povo de Israel. Então começa aqui dizendo, sacrificando em jardins. Vamos só entender, né? Jardim não é uma coisa escondida. Jardim normalmente fica na frente da casa. Então, o que Deus está dizendo quando Ele fala aqui que eles me irritam abertamente, está falando isso. Vocês fazem a coisa e nem esconde. Vocês fazem ali no jardim. Depois está dizendo aqui que vocês queimam incenso nos altares. Quando fala mora nas sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, está dizendo, olha, vocês vão para os cemitérios querendo achar um espírito, alguma coisa assim, algo misterioso, porque vocês me abandonaram. E depois termina aqui esse verso 4. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Para mim e para você, carne de porco não tem nada a ver, mas para o judeu tinha. Era proibido. Havia alguns animais que eles não podiam comer, verdade também. Ou seja, quando Deus lista essas coisas, Deus está dando exemplos de situações em que a pessoa sabe que é errado e mesmo assim continua fazendo o que é errado. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Eu creio que eu já conversei com vocês, né? Eu estava assistindo um filme em que a pessoa estava interrogando lá um suspeito lá, e aí disseram para ele, olha, ele era o primeiro interrogatório dele. E aí a pessoa que aconselhou ele disse o seguinte, olha, só olha para o suspeito, não fala nada, só olha para ele. E o suspeito, ele perguntou para o suspeito,
você conhece tal coisa? E o suspeito disse, não conheço de jeito nenhum. Aí ele ficou olhando assim. Não é que eu não conheço, eu conheci um pouquinho. E ele continuou olhando. Eu conheci até muito, ou seja, o cara foi abrindo o verbo só com o cara olhando assim para ele. Aquele olhar assim, por favor, continua me enganando. Continua me enganando. Quando Deus fala aqui dos pecados do povo, Deus está falando com o povo de Israel, é verdade, está aqui no livro de Isaías, esse texto foi escrito há muito tempo. Mas quando Deus fala dos nossos pecados, é como se Deus estivesse sentado na nossa frente, olhando no nosso olho e disse assim, muito bem, vamos conversar? Aquela situação que você está sabendo que é errado e continua fazendo o que é errado. Vamos consertar isso? Porque o que está dizendo aqui, de contínuo me irrita abertamente, é exatamente isso. Sabe o que é errado e continua fazendo o que é errado, apesar das constantes reprimendas de Deus. O povo era um povo rebelde, o povo era um povo, quanto mais. Porém, vem o verso 5 e diz, povo que diz, fica onde estás, não te chegues para mim, porque sou mais santo do que tu. É um negócio meio doido isso aqui, né? Mas é o que está colocado. Esse povo achava que eles eram melhores do que os profetas, melhores do que a palavra de Deus, melhores do que Deus dizia. Eu creio que nenhum de nós é assim, se acha mais santo do que Deus. Mas esse povo era um povo obstinado, um povo de cabeça dura. E às vezes, infelizmente, nós somos assim. Entende? Quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nós simplesmente desligamos o botão aqui na cabeça, ou seja, paramos de prestar atenção. É como se, olha, isso que você está falando é muito bonito, mas não para mim. Isso que você está falando é 10, mas olha, se você conhecesse a minha vida, a minha realidade, você não ia falar isso. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua realidade, não sei os seus problemas, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Quando esse povo está dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou mais santo do que tu, é como eu e você, diante de algo que a Bíblia nos diz, nós simplesmente dizemos, não, tudo bem, isso foi para aquela época. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui, ou seja, a gente começa a arranjar uma opção de desculpa como se nós pudéssemos julgar a palavra de Deus, e exatamente é o contrário que acontece, a palavra de Deus tem que nos julgar. Então era um povo rebelde, era um povo quanto mais, era um povo obstinado, é com esse povo que Deus estava tratando. E de outro lado, tem aqui os versos 6 e o verso 7. Só para a gente lembrar, eu gostaria que a gente relesse versos 6 e 7. Vamos reler todos juntos, Isaías 65, versos 6 e 7. Vamos reler. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, pois eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que vos direi totalmente a paga devida às suas obras antigas. Muito bem. Esse verso 6 começa com a expressão, eis que está escrito diante de mim. Eis que está escrito diante de mim. Antes de computador existir, certo? Computador já existia, mas não existia computador pessoal, né? As coisas tudo eram na base, como dizer, bem analógica. Você, quando um cliente chegava na sua frente, no banco, você tinha que pegar a ficha dele lá e eu dizia para a mocinha que ajudava lá, a estagiária, quem fosse lá, dizia assim, olha, pega a ficha da conta número tal. E aí eu ficava com a ficha da pessoa na minha frente, e a pessoa também na minha frente. E a pessoa falava as coisas e eu olhava a ficha. Você até falava não sei o que lá, eu olhava a ficha. Ou seja, ela podia falar uma porção de coisa bonita, mas o que valia mesmo era o que estava na ficha. Né?
Se a pessoa chegasse para mim, olha, como quando eu estava na gerência, esse papo eu já ouvi uma porção de vezes. Foi a primeira vez que aconteceu, nunca aconteceu. Eu olhava a ficha, era a 10ª. Certo? Aí não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas isso aí, gente, eu olhava a ficha. Vale o que está escrito. Nesse verso 6, Deus começa: eis que está escrito diante de mim. Eu não lembro de todas as coisas boas que eu fiz. Das coisas ruins, pior ainda. Aqui é que eu não lembro mesmo. Certo? Mas tenha certeza, está escrito. O dia que Deus for conversar comigo, com você, naquele dia, no final de tudo, Deus vai puxar minha ficha, a sua, vai colocar na frente assim. Vamos conversar. Vamos conversar. Né? Hoje pela manhã nós conversamos pouquinho de nada sobre isso. Nós falamos que a Bíblia diz de maneira bem clara que todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Mas a Bíblia também deixa claro que quem crê em Jesus não entra em condenação. Quem crê em Jesus está salvo. Nós vamos ser julgados pelas obras, mas nós somos salvos pela fé em Cristo, no que Cristo fez na cruz. Quando diz aqui que está escrito, literalmente, meu irmão, está escrito. Olha, eu não sei quantos pentaflops tem lá o disco rígido lá do céu. Deve ter alguma coisa maior do que esse número que eu falei, certo? Não me interessa esse número, me interessa sim, está registrado, está lá. E não adianta querer enganar, o texto aqui diz, olha, tintim por tintim, pagarei e vingar-me totalmente das vossas iniquidades, também das iniquidades dos vossos pais. Ou seja, Deus chama a atenção daquilo que os outros também fizeram e que a gente concordou. Porque é assim, eu não sou culpado pelos erros que meus pais possam ter feito. Mas se meu pai e minha mãe faziam alguma coisa de errado e eu continuo no mesmo erro, aí eu sou culpado. Porque eu sabia que estava errado e continuei naquela mesma situação. Então, o povo era rebelde, o povo era contumaz, o povo era obstinado e Deus diz: vocês vão ser julgados, vocês vão ser castigados, vocês vão ser punidos. Não tem justificativa para a rebeldia, tá bom, gente? Não tem desculpa para o pecado. A ideia da desculpa, e vocês já me ouviram falar isso, né? Eu gosto muito de pensar desse jeito. Desculpa é a ideia de desviar a culpa. Entende? Desculpa é exatamente isso, é desviar a culpa. Quando chegam e dizem para você, você fez isso, você diz, não foi bem assim. Fulano de tal, ele falou tal coisa e eu acabei concordando com ele, mas nem prestei atenção no que ele estava falando. Você precisa ver, foi assim, papum. Quando eu vi, já era. Mas, ou seja, quando você fala assim, o que você está dizendo? Não foi minha culpa. A culpa foi dele. A culpa foi dele. Isso é antigo, gente, desde lá de Gênesis, tá bom? Gênesis capítulo 3, a gente vê lá Deus conversando com Adão e Adão dizendo, olha, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. Ela me deu do fruto, eu só fui um cara legal. Entendeu? Afinal de contas, o marido tem que ser legal, né? Então, eu fui legal com ela, me deu, puxa, muito obrigado, até agradeci, né? A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa não é minha, é da mulher. E, pensando bem, a culpa é tua. Eu não pedi mulher nenhuma, o senhor que me deu uma mulher. Então, essa mulher, ela me deu do fruto, ou seja, eu sou inocente, totalmente inocente. Não, não é. Você podia ter dito não. Podia. Não vou entrar no mérito da questão aqui de Adão e Eva, mas me interessa sim. Quando está dizendo aqui que está escrito diante de mim e que Deus vai fazer questão de olhar cada uma das nossas iniquidades, o texto é bem claro. Não tem desculpa. A culpa, se eu pequei, a culpa é minha. Se você pecou, a culpa é sua. Deus conhece aquilo que a gente chama de atenuantes e agravantes, com certeza.
mas se eu errei, a culpa é minha. Se você errou, a culpa é sua. De novo, Jesus pagou na cruz os nossos pecados. Quem crê no sacrifício de Cristo não tem condenação. Já passou da morte para a vida, não é julgado. A Bíblia diz isso de maneira bem clara. Não é que Deus fez vista grossa ou vá fazer vista grossa para as minhas iniquidades, para os meus pecados. É que em Cristo foram descarregados todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Ele levou na cruz os meus pecados e eu sou salvo pelo que Ele fez. Nós conversamos um pouquinho sobre os versos 2, 3, 4 e 5, falamos um pouquinho sobre esse povo. Dos versos 6 e 7 fala sobre o castigo inevitável que ia acontecer com o povo. Mas eu quero agora voltar para o verso 1, a gente deixou ele de lado. Eu quero voltar para o verso 1 e eu queria que nós relêssemos o verso 1. Vamos reler todos juntos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Volta um pouquinho na sua Bíblia e nós vamos reler, porque eu já li, o verso 12 do capítulo 64, só para a gente ter uma ideia de contexto. Capítulo 64, o último versículo é o verso 12. Vamos reler todos juntos. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades, ficarias calado e nos afligirias sobremaneira. Se você lembra, nessa oração de Isaías, que está registrada aqui no livro do profeta Isaías, que começa em parte do capítulo 63 e vai até o capítulo 64, há uma porção de perguntas de perplexidade, a gente falou sobre isso, ou seja, que Isaías pergunta para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? O Senhor vai deixar acontecer? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai ficar calado? O Senhor não vai agir? O Senhor vai ficar só olhando? Uma porção de coisa ruim acontecendo, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor fica parado? Essa é a pergunta que Isaías coloca aqui em todo esse texto e termina nesse verso 12 exatamente com essa ideia. O Senhor vai continuar calado? O Senhor vai ficar contido? O Senhor não vai agir? E aí Deus começa a resposta dele nesse capítulo 65, nesse verso 1. E Deus está dizendo: olha, não é eu que estou parado, é o povo que não quer vir. Eu estou do mesmo jeito. O povo é que não quer vir. Notem o começo do verso 2 do capítulo 65. Estendi as mãos todo dia. Ou seja, Deus está dizendo: olha, todo dia eu estava estendendo a mão, chamando vocês, dizendo: venham, venham, venham. E vocês não vinham. O povo não vinha. No verso 1, ele é aplicado aos gentios, Paulo usa isso lá em Romanos 10, 20, a gente não vai ler, mas Paulo usa esse texto aí. Só que o contexto pode dar a entender muito mais que Deus está falando aos judeus. Deus está dizendo: olha, vocês não estavam perguntando por mim, mas eu me deixei buscar. Vocês não me buscavam, mas eu me deixei achar. Vocês tinham o meu nome, mas vocês estavam negando o meu nome. Mas mesmo assim eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, Deus estava dizendo: eu dei todas as chances para o povo, mas o povo não quis. E essa é uma coisa que a gente precisa entender. Isso daí a gente já sabe, mas vamos só lembrar. Quanto mais oportunidade, maior a responsabilidade. Aquele povo teve tudo que Deus podia dar. Deus estendeu as mãos, Deus estava próximo ao povo, o povo podia se voltar para Deus, mas ao invés de voltar para Deus, eles se afastaram de Deus. Eles escolheram outros caminhos. Continuação aqui do texto vai falar isso. E quando eu vejo essa questão de oportunidade e
e deixar passar a oportunidade. Quando eu estava pensando aqui nisso, é claro que tem um texto lá de Coríntios, né? Eis agora o dia oportuno e tal lá. Mas eu pensei em outro texto, um texto que está lá na carta aos Hebreus, e eu queria que você não perdesse Isaías, mas você fosse comigo até a carta aos Hebreus. Hebreus fica quase no final do Novo Testamento, né? Depois de todas as cartas de Paulo, antes da carta de Tiago. Hebreus, nós vamos ler no capítulo de número 2, Hebreus no capítulo de número 2. Eu queria que a gente lesse 2 versículos, os versos 2 e 3, Hebreus capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos ler todos juntos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu queria pegar o comecinho do verso 3. Diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você já leu a carta aos Hebreus, Hebreus tem algumas ideias bem marcantes. E uma das ideias marcantes que nós temos aqui em Hebreus é exatamente essa preocupação que o escritor está tendo porque o povo está fazendo corpo mole. O povo está deixando a coisa passar, o povo está deixando assim as oportunidades passarem. E ele começa aqui essa carta já com essa advertência. Ele diz: olha, vocês estão brincando com Deus. A salvação foi oferecida em Cristo. No passado, aquilo que os profetas disseram, que os anjos anunciaram, quem desobedeceu recebeu o justo castigo. Imagina se nós negligenciarmos essa salvação que Deus nos dá em Cristo. É uma oportunidade que ninguém pode deixar passar. Eu quero pegar ainda em Hebreus, eu quero que você ande comigo um pouquinho mais em Hebreus, e vá para o capítulo 12 de Hebreus, só um versículo, nós vamos ler juntos o verso de número 15, nós vamos ler, 12, verso 25, capítulo 12, verso de número 25, 12, 25, vamos ler todos juntos o verso 25, vamos ler. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, de novo, né, a mesma ideia. Hebreus, como eu falei, tem essa mensagem de não faça corpo mole, não deixe as oportunidades passarem, não recuse aquele que fala, não negligencie. Ou seja, Hebreus está toda hora cutucando e dizendo: olha, não deixe passar as oportunidades, não deixe passar as oportunidades. Aquele povo lá de Isaías, vamos voltar lá para Isaías 65. Aquele povo lá de Isaías 65 rejeitou as oportunidades. No verso 2 até o verso 5, Deus descreve como é o povo. Do verso 6 e 7, ele descreve o castigo inevitável. E por que esse castigo é inevitável? Porque o povo deixou passar as oportunidades. Deus estendeu a mão todo dia. Deus disse todo dia: eis-me aqui. Mas o povo deixou passar. É muito preocupante quando nós deixamos passar as oportunidades. Porque
uma frasezinha que não é minha, mas você deve conhecer. O passado não volta. O que a gente fez no passado, novamente, tem consequências, boas ou más, mas o passado não volta. Eu não consigo desfazer o que eu fiz, eu não consigo recuperar o meu tempo perdido. Às vezes a gente ouve falar, não, você tem que recuperar o tempo perdido. Você não recupera o tempo perdido, meu irmão. Você pode fazer outras coisas com o tempo seu, mas o tempo perdido você não recupera. Tá? Olha, eu tenho certeza, eu lembro dos meus filhos, desde que quando eles nasceram e eles foram crescendo, e agora todo mundo é grande. Pode ser que na minha cabeça, lá atrás, eu diga assim, puxa, dia tal eu devia ter feito diferente, mas o dia tal já passou. Eu não tenho jeito de voltar lá atrás e fazer diferente, não tem como. Oportunidade é assim, gente, oportunidade passou. Quando a gente lê o relato lá do dilúvio, a grande questão para mim que eu vejo não é nem o dilúvio, mas é quando diz que todo mundo entrou na arca, ou seja, os animais, Noé, os filhos dele, as esposas e tal, e aí diz assim, e o Senhor fechou a porta. Ou seja, a oportunidade teve até aquele momento. Quando Deus fechou a porta, acabou a oportunidade. Acabou a oportunidade. Aquele povo lá teve oportunidades. Todo dia estendia as mãos. Eu disse, eis-me aqui, e o povo não ouviu. E nós precisamos pegar isso para nossas vidas também. Nós às vezes estamos brincando com Deus. Se você não leu, um dia quiser ler, vai ser muito bom para você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que aqueles irmãos eram pessoas que tinham noção e tinham confiança em Cristo. O problema é que eles foram, como direi assim, baixando a velocidade, baixando a marcha e tal, e eles estavam quase parando. Deixaram em ponto morto, entende? Em ponto morto é ótimo quando você está na descida. Mas quando acabou a descida, o carro vai parando. Se não ligar o carro, ele vai parar. É exatamente o que acontece na carta aos Hebreus. Deus está dizendo, vocês estão deixando o tempo passar, vocês estão brincando com Deus, vocês estão achando que Deus vai deixar a coisa rolar, vai empurrar com a barriga. E não é bem assim. Eu quero terminar esse nosso bate-papo lendo um versículo de Isaías 55. Nós já conversamos sobre esse texto, Isaías 55. Aliás, dois. Isaías 55, os versos 6 e o verso 7. Isaías 55, versos 6 e o verso 7. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão. Isaías 55, 6 e 7. Vamos ler. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe. Amém.